Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira, na oitava do Natal, dia em que a igreja celebra também a festa dos santos inocentes mártires, lembrando daquelas crianças que foram assassinadas pelo rei Herodes, a mando do rei Herodes, quando do nascimento de Jesus em Belém. Queremos pedir a intercessão dos santos inocentes sobre nós e sobre nossas famílias. Convido você, para que possamos rezar melhor, a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Espírito sobre nós, para nos auxiliar, de modo que possamos ouvir melhor, aproveitar melhor tudo aquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje e também a igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 28 de dezembro, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus capítulo 2, de 13 a 18. Mateus 2, de 13 a 18. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que quer ser luz para a nossa caminhada, fortaleza e ânimo na nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada,
porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a festa dos santos inocentes mártires. Vimos e ouvimos essa narrativa do Evangelho que mostra justamente o episódio do martírio de tantas crianças que derramaram seu sangue sem nem mesmo saber o porquê. Inocentes, vítimas da ferocidade, da arrogância de um rei iníquo, Herodes. Pois bem, esses santos inocentes aqui, de certo modo, são como que a imagem já daqueles que haveriam de vir depois e conscientemente derramar o seu sangue por causa de Cristo. Ainda que essas crianças não pronunciassem ainda o nome de Jesus e nem o conhecessem, mas já são o prelúdio daqueles que viriam depois, conscientemente, gritariam o nome de Jesus, não abririam mão da sua fé no Cristo e derramariam seu sangue como Cristo por causa do Evangelho. Tantos durante toda a história e ainda no nosso tempo, quantos são os mártires que derramam seu sangue por causa do nome de Jesus, para não renegá-lo, para não voltar as costas para ele, para afirmá-lo, para defender o Evangelho. Essa é a missão. Esse é o chamado também para cada um de nós, cristãos e cristãs, poder ter o desejo de ser verdadeira testemunha de Cristo, de, se preciso for, derramar nosso sangue como Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Aqueles santos inocentes, e sim chamamos de santos, porque o seu próprio sangue os purificou de qualquer mancha original que existisse. O motivo da sua morte foi, sem dúvida nenhuma, gratificação para a salvação e o testemunho daquelas crianças inocentes. O motivo da sua morte? Jesus, aquele menino que nasceu em Belém. O motivo da sua morte? Porque alguém queria tirar a vida de um único menino, que era a ameaça ao poder constituído, era uma ameaça, segundo a concepção dos poderosos, a tudo aquilo que rodeava aquela estrutura de poder e iniquidade. Um único menino é o motivo da morte de tantos outros. Depois, com o passar do tempo, da história, tantos também derramarão seu sangue por um único motivo. Aquele menino de Belém que morreu na cruz é o motivo da morte de tantos outros, porque encontraram a verdadeira vida e não quiseram abrir mão dela. Aquelas crianças de Belém elevaram o verdadeiro louvor, sem nem mesmo conhecer o Senhor. Devemos aprender com elas.
gastando a nossa vida cotidianamente por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Que Jesus nos ajude a compreender nossa missão, vocação. Que Jesus nos ajude a compreender o nosso batismo, que nos envia a proclamar o verdadeiro louvor. E que Nossa Senhora e os santos inocentes mártires rezem por nós. Amém. Um dia me dá